Bem, eu tenho um especial no SBT, agora dia 17, né? Gravado já, com participação do Alexandre Pires, da Paula Fernandes, enfim. Mas eu vi o que aconteceu no SBT nos últimos dias, né? Inauguração do SBT News. E juro por Deus que isso não faz parte do meu pensamento. Não tem nada contra ninguém. Mas diante da situação que eu vi no SBT, das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava. O choro é livre. Quanto menos o povo participa, mais alguém participa por ele. E nós estamos tentando dizer para o povo o seguinte: olha, você pode chegar lá. Como é que um torneiro mecânico, que tem o 4º ano primário, que tem um curso do Senai, consegue ser candidato a presidente da República, fundar um partido, ajudar a fundar uma central? Olha, é porque eu adquiri consciência política. Quando você adquire consciência política, você começa a entender de que é preciso a sociedade brasileira ter influência nas decisões. O povo tem que votar, precisa cobrar, exigir, xingar, fazer protesto, passeata, manifestação. É a única forma de fazer a classe política entender o povo. Os segmentos mais pobres da sociedade precisam governar o país. O que eu estou pedindo é para vocês gostarem de vocês. E para ter um governo é preciso que o povo tenha consciência. Porque povo que não tem consciência não é povo, é massa de manobra. Das pessoas mudando totalmente a maneira de pensar, principalmente das filhas do Silvio Santos, pensando totalmente diferente do que o pai pensava. O choro é livre. Dá uma olhada nesse vídeo aí e entenda que o Lula, mesmo sendo de esquerda, mesmo sendo socialista, ele não faz distinção na hora de ajudar as pessoas. Seja pobre ou seja rico. Se pedir ajuda para ele, ele vai tentar entender a situação e vai ajudar. Dá uma olhada nesse vídeo aí. O Silvio Santos me telefona que precisava ir a Brasília conversar comigo, no meu 2º mandato de presidente da República. E eu falei: sobre o que você quer conversar? Eu não posso falar por telefone, eu vou pessoalmente. O Silvio Santos chega em Brasília com uma fita, um DVD na mão. Naquele tempo, se fosse hoje, ele levava outra coisa, mas ele levou uma fita de um programa que ele fez comigo e falou: presidente, o senhor precisa me ajudar. Só sabe que deram um rombo no Banco Pan-Americano e eu vou ser preso. Eu falei: mas você não vai ser preso? Vamos conversar para saber o que a gente pode ajudar. Não, presidente, eu vou ser preso. Se aquele presidente do Banco de Santos foi condenado a 1 ano porque sumiu 1 bilhão, no meu caso foi 2 bilhões, presidente, e me deram um golpe no Banco Pan-Americano. Eu falei: Silvio, é o seguinte, antes de você ficar pensando que você vai preso, vamos colocar o Meirelles, que era presidente do Banco Central, e vamos colocar o Guido Mantega, que era ministro da Fazenda, para conversar com você. E eles vão acertar essa situação, conversando com o Fundo Garantidor para saber o que a gente pode fazer para te ajudar. O fato é que o Silvio Santos não foi preso, resolveu-se o problema do Banco Pan-Americano. O Silvio Santos deu até a sua televisão como garantia. E a coisa mais sagrada, que cresceu muito no meu conceito, o Silvio Santos falava desse problema dele nos programas de domingo dele na televisão. Ele não tinha vergonha de dizer para o povo o que tinha acontecido com ele. Numa demonstração de que a verdade, ela vai vencer, pode demorar, mas ela vai vencer. A crise do Banco Pan-Americano, do Silvio Santos, aconteceu em 2010. Né? Um rombo financeiro que chegou em torno de 4 bilhões de reais. Na época, o Silvio Santos estava muito preocupado e com medo de ser preso, porque realmente a situação estava péssima para o lado dele. A única coisa que ele podia fazer naquela época era procurar exatamente o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que estava no seu 2º mandato.
O Lula, como é um homem humanitário, que não escolhe A ou B quando se trata de ajudar, ele logo se disponibilizou toda a sua equipe econômica, na época, tanto o ministro da Fazenda como o ministro da Economia e chefe do Banco Central, para poder ajudar o Silvio Santos a resolver o problema. Foi o que aconteceu. O Silvio Santos não precisou ser preso, colocou o SBT como garantia e se resolveu todo o problema do Banco Pan-Americano, que depois foi vendido para poder cobrir o rombo de mais de 4 bilhões de reais que o Silvio Santos tinha. Isso mostra pra gente que por mais que o rico brasileiro, o bilionário brasileiro não gosta do Lula, não quer o Lula na presidência, o Lula é um cara que trabalha para todos, não para A e para B. Não importa o que seja, se você precisar de ajuda, procure que ele vai ajudar. Lembra daquele caso do Sérgio Reis que contou que um hospital do câncer lá de Barretos precisava ser terminado e na época eles não sabiam como terminar e logo depois eles foram procurar, o Sérgio Reis teve a ideia de procurar o Lula para ajudar a terminar o hospital do câncer de Barretos e o Lula deu toda estrutura possível para terminar o hospital e terminou. E logo depois, nas eleições para presidente da República, o Sérgio Reis foi um dos maiores adversários do Lula, incentivando as pessoas a pararem o Brasil, incentivando as pessoas a fazer greve, ameaçando o STF. Infelizmente, o Silvio Santos também foi levado nessa do Bolsonaro também. A família dele toda é bolsonarista. Mas essa senhora que você vê no vídeo, quando o Lula está falando da crise do Banco Pan-Americano, se emocionando, é simplesmente a esposa de Silvio Santos, Iris Abravanel, que está emocionada e confirmando tudo aquilo que o Lula está fazendo. Isso mostra que ele pode ser o que for, mas se precisar da ajuda dele, o brasileiro nunca ele vai deixar na mão. Diferentemente do outro presidente, que na hora que o Brasil mais precisava dele, ele fechou as costas, deu as costas para o povo brasileiro e riu da desgraça alheia. Essa é a diferença de um presidente humanitário, de um presidente crápulo que não está nem aí para o povo do Brasil. Ok? Lula 2026. Um abraço.